No caso do Vidal, eu vejo o Vidal jogando em alto nível por pelo menos mais 2 anos. Pela condição física, a queda que se imagina para um jogador que passa dos 33 não aconteceu para ele, pelo menos no aspecto físico e técnico ele tem mantido essa estabilidade. Então no futebol brasileiro dá para imaginar o Vidal com 2 temporadas tranquilamente tendo lenha para queimar. Salve, salve nação, saudações, vídeo top! Separei aqui pra vocês só o filé do linha de passe deste sabadão. Galera, que sábado maravilhoso foi esse, cara! Vitória do Flamengo, contratação de Arturo Vidal, quase tudo certo, 99,9% certo, e a derrota do Palmeiras. O sábado pra nós foi excelente. Cara, vamos falar aqui, ó, da revelação do Flamengo. O Victor Hugo, como jogou bola, né? A imprensa, os comentaristas elogiaram o Victor Hugo. Vamos falar também de Arturo Vidal. Eles elogiaram bastante Arturo Vidal. O cara joga demais, né? E vamos falar também de Gabigol, cara. Como que a gente não vai falar de Gabigol? O Gabigol é um deboche. O Gabigol apavorou hoje na Vila e fez o dele, né? Vamos falar de Santos e Flamengo. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal. Me segue no Instagram, lá tem vídeo toda hora também. No nosso Instagram tem postagens, tem notícias do nosso Flamengo. Tá bom, galera? Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. ESPN Brasil, Grupo Disney. Neste vídeo aqui eu vou procurar ficar um pouco quietinho, tá bom? Para vocês prestarem bastante atenção na matéria e depois do vídeo a gente conversa. Vamos lá? Simbora então aqui pro vídeo. Falando em regularidade e fala também em colaboração, né, Breiler? Eu entendo que ele coloca que o time agora está abraçado com o treinador, como a gente já viu em outros momentos, que não era bem assim. Falando de evolução, falando de campo... Consegui enxergar a evolução, principalmente no meio-campo. E aí, méritos do Dorival pelo grande achado do Vitor Hugo como volante. O Vitor Hugo fez uma diferença... Do Everton também por dentro, a meu ver. O Everton... Ele precisa substituir o Andréas. Então, uma boa sacada que pode ser até permanente. Sim, se ele resolve entrar com o Pedro, e o Pedro está merecendo hoje ser titular, ele pode abrir o Gabigol, o Everton por dentro, ele resolve 2 problemas numa tacada só. E o Vitor Hugo deu equilíbrio ao meio-campo do Flamengo, porque é o que tem faltado. Muitas vezes, quando joga ou o João Gomes, hoje o Thiago Maia, falta mais um pulmão ali no meio da semana. A gente viu o Diego sofrendo demais para dar esse volume de jogo no meio-campo. O Vitor Hugo, por mais que não seja um volante, ele tem força física, ele tem chegada na área pelo cacuete de meia. Então pode ser um jogador, caso se adapte a essa função, que num primeiro momento seja a reposição imediata do Andreas Pereira. Ele tem qualidade com a bola no pé, ele consegue bater de fora da área. Então, pelas qualidades dele, pelo que jogou hoje, com a personalidade, pode ser um jogador, é cedo ainda, tem 18 anos, mas um jogador considerado para ganhar mais espaço. Foi o primeiro jogo dele como titular, mas eu vejo que ele ajudou a dar esse equilíbrio, a dar mais gás, a dar mais intensidade ao meio-campo do Flamengo, que vinha sofrendo muito. Os jogos que o Flamengo, mesmo nas vitórias, perdia muito o meio-campo. Hoje isso não aconteceu. Só lembrando que tem a volta do João Gomes, né, Pedro? Que estava suspenso na Libertadores, suspenso hoje no Brasileiro, mas volta ao time. Importante. A gente ficou com 2 questões na cabeça nas últimas semanas. Antes da contratação de Cebolinha, quem vai substituir o Bruno, uma lesão de quase 12 meses de recuperação. Essa semana, quem vai substituir o Andréas. E aí, independente de qualquer análise do jogo, da queda no primeiro tempo, das chances do Santos no final, eu acho que o Dorival começa a dar boas respostas. A primeira, a gente já falou aqui, quando ele traz o Everton por dentro, talvez podendo abrir um Gabriel ou outra peça por ali, o Everton pode fazer. O Everton tem sentido muito, de uns tempos para cá, essa beirada de campo, essa recomposição, está começando a correr lá de trás, ele não chega talvez como sempre chegou. E ele tem leitura de espaço, que ele faz a jogada do primeiro gol, atacando o lado direito, porque ele enxerga o vazio ali. Quem pode substituir o Bruno? O Bruno dá uma coisa que pouca gente no Flamengo dá. Ele estica, ele puxa a profundidade, né? Ele afunda até quase a última linha do campo, a linha de fundo, que pouca gente dá no Flamengo. E o Pedro começa a preocupar a zaga adversária com essa profundidade, empurrar cada vez mais a linha defensiva,
como o Bruno fazia. São posições diferentes, são setores do campo diferentes que ocupam. Só que quando ele faz isso, ele está abrindo para a criação. Então o Dorival, com o que tem na mão, não necessariamente sai o Bruno, entra alguém com as mesmas características. Sai o Andrés, entra alguém com as mesmas características. Ele começa a achar uma série de pequenas soluções sem treinar. Sim. Porque quando eu falar, vamos avaliar hoje, é claro que todo mundo queria, o torcedor rubro-negro, ele queria ver uma atuação mais brilhante, resolver o jogo no primeiro tempo, não sofrer no final do jogo. Só que é o que eu bato na tecla a semana inteira. O Flamengo não treina, o Flamengo só viaja. O Flamengo descansa, joga, viaja. Descansa, joga, viaja. Então, sentir no primeiro tempo com uma linha de defesa que não joga junto, é normal. Sentir no final do jogo, você ter o oxigênio baixou e tem o Santos dentro de casa buscando um empate, é normal. Todo mundo queria ver o Flamengo jogando melhor pelas peças. Mas o que ele precisava entregar hoje era resultado também. E ele entrega resultado na quarta-feira, ele entrega resultado hoje, ele começa a achar pequenas soluções. Então, longe de ser brilhante, mas acho sim que a semana do Dorival, a semana do Flamengo, ela é muito positiva. A gente pode debater depois o que houve no primeiro tempo, por que entra tanta bola naquela linha de defesa quando o espaço não é bem coberto pelas laterais, o que isso pode acarretar lá na frente. Acho que é um outro passo do trabalho. Quando o Dorival tiver 3 meses, minimamente algum tempo para treino, a gente pode avaliar. Agora, nesse momento que ele está tendo que buscar soluções de peças que ele perde, que ele está tendo que apresentar resultado, eu concordo com ele. A semana foi muito positiva para esse trabalho, para esse Flamengo. Quando ele tiver 3 meses, está muito longe, né? Ele Exato, tem 7 a gente jogos. tem que avaliar agora, exato. 7 jogos. E 7 jogos decisivos. Sempre com a corda no pescoço. E sim, entendendo que o Campeonato Brasileiro está distante. Gente, não pode deixar de pontuar, tem que classificar. Pesado. E perdendo com o jogador. Tá difícil de saber ainda qual vai ser a solução, porque eu acho que todas as soluções citadas aqui, elas são muito específicas para cenários específicos. Então, o Vitor Hugo, eu tenho um pouco de temor dessa coisa de apontar garotos de 18 anos. O São Paulo muito pequena amostragem, né? Eu acho. Assim, é muito rápido para esses caras que são exaltados num momento rapidamente. O sinal foi positivo. O próprio Hugo, né? O goleiro, quer dizer, a gente viu o que aconteceu com o Hugo. Mas é que no caso do Flamengo, Jean, o Flamengo tem uma urgência de rejuvenescimento do elenco. Sim. Então, por mais que esses caras, Vitor Hugo, Matheus França, são todos caminhos. Lázaro, não sejam ali titulares, para dar minutagem. Eu até acho que, assim, por exemplo, o Lázaro... Acho que a urgência maior é acertar o sistema defensivo. Que é um time que concede muito. Acho que esse é um problema. E é o que o Dorival falou. Acho que o bom para o Flamengo é que a leitura do Dorival, ela tem sido muito condizente com o que acontece nos jogos. Então, quando ele diz, em alguns momentos o jogo foi equilibrado demais, né, mais do que ele gostaria que fosse, porque na maior parte do jogo o Flamengo foi melhor. Acho que a vitória hoje ela é inquestionável. O Flamengo mereceu vencer e na hora que precisou também chamou o Gabigol, chamou a Arrascaeta. Acho que a estratégia funcionou bem. O Flamengo tem alternativas. Então, o Everton Ribeiro centralizado para fazer uma função do Andrés é algo que acho que vale para alguns jogos, para outros não vai ser suficiente porque ele não tem caixa para isso, não tem gás para isso. Então, claro, depende do jogo. Agora, o Flamengo tem várias alternativas. O Flamengo tem o Thiago também, porque também no Brasil é impressionante como a gente descarta caras que fazem 5, 6, 10 bons jogos, aí o cara tem 3, 4 jogos ruins, você fala, não, esse aí não dá, precisa comprar outro, e essa loucura do comprar. E o Flamengo está comprando um cara que pode ser muito útil, né, se confirmada essa contratação do Vidal. E eu falo acompanhando bastante o campeonato italiano, o quanto ele jogou na Inter. Quero lembrar que não é pelo nome, porque eu falei aqui que o Godin dificilmente daria certo no Atlético. Porque era ele só vai contra a proposta de rejuvenescer, né? Perfeito. É uma solução... eu acho que para o momento. É uma solução para o momento, porque o Flamengo perde um jogador importante que estava jogando muito bem. O Vidal é um cara que te oferece muitas coisas. É claro, é um cara de 35 anos. Então ele não vai jogar 90 minutos de todos os jogos. Mas eu acho que como alternativa, e pelo que ele fazia... Esse cara entrou em 28 dos 38 jogos da Inter no campeonato italiano. Ele participou de 28 dos 38 jogos. Ainda que boa parte deles entrando no final e tal, se é um cara completamente sem condições, se é um cara que fisicamente não entrega mais e a exigência lá é maior do que é aqui, certamente ele não teria sido colocado em campo pelo Simone Inzaghi. Então eu acho que ele pode sim ser útil, até porque é um cara de muito empenho, de muita dedicação e tecnicamente também é um ótimo jogador. Acima da média. Eu quero falar do Gabigol, mas aproveitando, né, só para a gente passar a informação aqui, o Flamengo está
a um passo de assinar com o Vidal. As respostas foram muito positivas, o jogador e o clube estão se entendendo. Ainda não é uma contratação oficial, mas o próprio Vidal já deixou muito claro em rede social, a esposa com camisa do Flamengo, que tinha esse desejo, em se confirmando. Esse aí batalhou pela Vocês negociação. gostam da ideia? Gosto muito da ideia. Qualidade. Não tem como não gostar, né? Ajuda muito, muito bom jogador. Eu acho que em corpo é bom pro futebol brasileiro ter ele aqui. Pedro. Eu acho que, na esteira do que o Jean falou, de não vai ser um cara de todo jogo, e um Flamengo que vai rodar muito, vai gerar muito, é bom entender isso. O Vidal não está chegando para ser o camisa 8, o Gerson, que joga todas as partidas, que vai resolver o seu meio-campo em tudo que é situação. Não. Mas ele chegando com a qualidade que ele tem, você sabendo adequar a expectativa que você tem pela idade, e não aproveitando pela característica que tem a cidade como um todo e só o Flamengo, se é que me entendem, focado no projeto que lhe cabe. Mas acho que agora com 35 anos, com maturidade, num outro momento de vida, talvez, o Breler, ele Com 35 venha... anos você não curtia mais, Daniela? Eu tenho 36, tá? Então, com 35 você não curtia? Eu durmo 11h30 da noite, deixa o Breler dizer o que ele acha. Não, mas às vezes o cara curtir também, dá uma saidinha de leve. Faz bem, ali, claro. Faz parte, né? Acho que é do jogo. Defendo. No caso do Vidal, eu vejo o Vidal jogando em alto nível por pelo menos mais 2 anos. Pela condição física, a queda que se imagina para um jogador que passa dos 33 não aconteceu para ele, pelo menos no aspecto físico e técnico ele tem mantido essa estabilidade. Então, no futebol brasileiro, dá para imaginar o Vidal com 2 temporadas tranquilamente, tendo lenha para queimar. Eu não acho que ele vá tirar espaço de jovens jogadores do Flamengo. Vai rodar. Então, é natural, pela idade dele e até pelo elenco, que se tem uma rotação e é preciso que o Flamengo pense também em novos jogadores. E aí, dá para ter o Vidal, agora, sobretudo com a saída do Andrés, e ainda assim ir ao mercado trazendo jogadores mais jovens e tendo em mente a necessidade de dar mais minutos a esses jogadores que têm mostrado muito potencial. O Lázaro já mostrou, Matheus França numa retomada, Vitor Hugo hoje com uma partida excelente. Então não faz parte até do processo de rejuvenescimento do time ter apoio, ter sustentação do lado, e acredito que o Vidal, pela experiência, a rodagem que tem no futebol europeu, pode servir até mesmo nesse processo de ajudar e ser um esteio para o rejuvenescimento do time. Só mais uma coisinha, Dani, de uma matéria recente sobre bastidores da Inter de Milão, que saiu na Gazeta dello Sport. Em relação a essa maturidade, eu não sei se ele tem muito, se vai... Acho até que não, mas também... Muitas vezes tem jogador que... Se for profissional, tá tudo bem, né? Exatamente. Eu acho que assim, o Vidal não vai virar santo de uma hora para outra, porque ele nunca foi... Ele sendo notícia pela bola, tá ótimo. Isso aí, exatamente. E provavelmente nunca será santo. Mas notícias de bastidores sobre a Inter na Gazeta dello Sport diziam o seguinte, que o cara é muito bom no vestiário, muito bom de elenco, de grupo, então é um cara que talvez possa ajudar também nesse aspecto, ao contrário dessa matéria, até para não dizer que era uma matéria que só elogiava, porque é fácil, né, fazer matéria elogiando todo mundo, a mesma matéria que dizia que o Alex Sanches não era um cara legal nesse aspecto, que era um cara mal visto pela direção e tal, o Vidal era exatamente o oposto. Um cara bacana, um cara que agregava muito ali no grupo, que ajudava na união do grupo. Sabe quem não gosta do Vidal? Adversário. O Vidal é o cara que chega junto, provoca. Tem a personalidade de chamar dentro do campo, né? Eu acho que ele vai dividir um espaço aí de holofote com o Gabriel. O Gabriel chegou na Vila hoje e ele chamou a atenção para si. Talvez o Vidal, pela idade a mais e por tudo que já rodou de Europa e por tudo que já conquistou, ele tenha uma voz mais ativa em vestiário, num momento como esse de não perder a cabeça. Porque o Gabriel, quando ele provoca ali o adversário depois de uma falta, ele traz um clima quente pro jogo. E essa foi boa. Essa foi boa. Agora, essa foi boa. Assim, foi uma piada, eu acho que foi. O árbitro já devia estar ali. Pra quem não acompanhou, o Gabriel já tinha o amarelo. Sim. E ele dá a entender, faz menção de tirar a camisa na comemoração do gol, né? Eu concordo que o Gabigol não poderia tomar tantos cartões, ele cai na pilha em alguns momentos. Mas o Zanocelo também, no primeiro lance, ele já vai direto, sem bola. Eu nem discuto o Zanocelo, porque eu acho que ele tá na prateleira aqui e o Gabriel tá assim. Não, porque a gente tá falando do jogador. Eu acho que a entrada e aí o cara vai... Ele já sabe o contexto do jogo, é esperto, sabe que o Gabigol cai. Ele vai na primeira, já dá
para receber isso. Então tem o lado também, o jogador que a missão do Zanocelo no lance era tirar o Gabigol do sério. Conseguiu de fato. Mas na cabeça do Gabigol pô, esse cara vai crescer em cima de mim aqui na Vila? Então não tinha que ser diferente esse pensamento? Eu entendo perfeitamente, mas o Gabigol é o cara que cai nessa Mas pilha. aqui tem um ar-condicionado, uma temperatura tranquila. Sim, gente, assim, isso faz parte do personagem. E aqui eu não estou falando personagem caracterizando de uma forma negativa, não. O Gabigol, ele é assim. Eu acho que é não possível. Cabe um pouquinho mais de responsabilidade? Talvez caiba. Eu acho que podia subir um grau também, assim. Mas a acho questão que é a vida. Ser assim, eu acho que assim, as pessoas são de determinados jeitos e as coisas te trazem benefícios ou malefícios. Quer dizer, você tem ônus e bônus de como você é. E eu acho que o Gabigol, ele tem muitas coisas que trazem bônus para ele. Algumas que estão fora da qualidade técnica, é o que eu falei. O carisma que ele tem é um carisma absurdo. A existência e a presença dele faz com que ele seja amado e que seja idolatrado. Ele é um cara que nas entrevistas... Eu achei demais a entrevista que ele deu depois das vaias que recebeu no Maracanã, lá quando ele perde o pênalti e tudo mais... Porque ele é lúcido. Ele é lúcido, ele sabe lidar com isso. Agora, ele acho que tira de letra essas coisas. Fora do campo ele tira de letra, ele vai bem. Mas eu estou pensando assim, no que acontece para o Flamengo, tentando olhar, né, no que acontece dentro de campo com certos comportamentos que ele tem. Eu acho que aí não é benéfico. Tem um monte de coisa se ele consegue mudar... Que se ele consegue... Porra, deixa eu focar na bola que eu jogo, porque a bola que eu jogo tá muito acima da média da bola. Eu vou responder na bola. Eu vou responder na bola. Acho que ele também acha. Só que assim, não sei existe se ele uma também coisa... acha. Não acho que ele também acha. Sabe por quê? Porque ele cresce em ambiente hostil. E aí tem uma coisa, né? Óbvio. Ele quer alimentar esse ambiente hostil? Ele gosta de alimentar esse ambiente hostil, porque eu acho que é o combustível para ele crescer em campo. Eu vou te falar uma coisa para te passar a Breler. Não me espantaria se ele viveu uma fase que não foi a melhor da carreira dele recentemente. Não me espanta se depois desse jogo ele começar a marcar mais gols por partida. E no caso do Santos chama atenção. São 9 gols em 8 jogos. O Santos é a segunda maior vítima do Gabigol. Sim. E quanto mais provocam, mais gol ele faz. E a questão no caso do Gabigol, que no caso do Santos, eu vejo que é um ranço desproporcional. E assim, uma coisa é, você... Ex-jogador do seu time, saiu ali de um jeito que você não gostou, vai meter aquela vaia, vai dar uma provocada. Como fizeram com o Marinho hoje. Exato. Isso daí faz parte do jogo. Agora, vamos relembrar o que aconteceu com o Gabigol no ano passado. Sim. O Gabigol chega na Vila, antes do jogo, ele enche a bola do Santos, fala com saudosismo até do tempo que foi formado lá, e ele é ofendido por dirigentes e conselheiros que estavam no estádio. Não é torcedor. Não tinha torcida no estádio, na época de pandemia ainda. Era gente do Santos ofendendo o Gabigol. E aí ele pegou a pilha, foi lá, provocou na hora da comemoração. Ele chega na Vila hoje, tem gente xingando já no aquecimento. E assim, eu entendo o lado do torcedor, mas um cara como o Gabigol, que é isso, gosta dessa fagulha, gosta do ambiente, ele percebe que ali onde ele... E eu não imagino o Gabigol sendo tratado como tapete vermelho na Vila, porque não tem o tamanho que o Filipão tem no Palmeiras, por exemplo. Sim, então, isso daí não vai acontecer. Mas um respeito mínimo, por ter sido revelado lá e por nunca ter desrespeitado o clube, na época, no ano passado, teve dirigente do Santos gritando, respeita a tua casa. E eu não me lembro, talvez esteja equivocado, um torcedor, do Gabigol falando algo para diminuir o Santos, para diminuir a torcida. Então, é algo que, para mim, chama atenção. Um jogador revelado pelo clube ser tratado com tanto desrespeito. E não são todos os torcedores, tanto é que quando o Gabigol vai lá tirar satisfação com um torcedor, tem gente ali quieto, que não está ofendendo, que não está xingando, mas é uma parte que incomoda e faz com que o Gabigol, no fim do jogo, vá lá comemorar com o torcedor do Flamengo, vai tirar a camisa porque sente que poderia ser melhor tratado na Vila Belmiro. E aí, galera, gostaram do vídeo? Separei aqui pra vocês só o filé, os melhores momentos do Linha de Passe da ESPN Brasil. Que programa massa, hein, galera? Que programa legal, debate bacana, análise do jogo, dos principais fatos, né, do dia também aí com a contratação de
Arturo Vidal. Gabigol na Vila, hein? Tirou onda na Vila. Gabigol fingiu que iria tirar a camisa e pediu, ó, calma aí, não vou tirar não. Já tinha amarelo, né? Se ele tira, era expulso. Já pensou? Que tragédia, cara. Deus livre, hein? Cara, e o Victor Hugo, hein? Victor Hugo é elogiado pra caramba. Ele jogou muito bem, cara. Eu nem senti falta do Andréas Pereira, pra você ter uma ideia de tão bem que ele jogou. É certo que o Flamengo jogou um primeiro tempo, teve mais posse de bola, teve o domínio do jogo, vencia por 1-0 o primeiro tempo. O Santos não ofereceu nenhum perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, vou fazer uma pequena crítica, porque eu acho que o Flamengo voltou com um sono danado. Um sono até tomar o primeiro gol. Com falha do Santos, né, cara? O Santos que vinha fazendo boas defesas e no gol do Santos, o goleiro Santos falhou. É repetido falar Santos, mas hoje o goleiro Santos falhou no gol do Santos Futebol Clube. Então, cara, mas assim, a gente tem que ver a parte do copo meia cheia, né? Porque o goleiro Santos fez várias defesas importantes, né? E o time do Santos cresceu no segundo tempo, daí entrou a cavalaria. Entrou o Gabigol, a Arrascaeta, entrou vários jogadores, Davi Luiz, e fizeram a diferença. E o Gabigol tem que ter um pouquinho mais de juízo, cara, e um pouquinho mais de paciência, não pode também... Ó, o juiz já estava com o cartão na mão para dar pro jogador do Santos, e o Gabigol foi peitar o cara. E daí, como tava aquele clima de torcida xingando o Gabigol, os caras lá pegando no pé dele por causa que o Gabigol é carrasco do Santos, né? O Gabigol gosta de fazer gols no Santos, então criou um clima ruim e poderia ter ficado sério o negócio se tivesse troca de soco, se tivesse agressão, né? Já pensou? O Gabigol iria pro chuveiro. E daí o gol não sairia. E o gol saiu, cara, pelos pés do Gabigol. Depois, no contra-ataque, o Pedro, ele finaliza, a bola volta e cai nos pés do Gabigol, que estava ali na área. E finalizou muito bem, né? Batendo forte, com raiva, e fez o gol no Santos. E foi lá comemorar, quase tirou a camisa. Ainda bem que ele não tirou a camisa. E é isso, cara. O Gabigol é um deboche. O Gabigol tirou onda hoje na Vila Belmiro. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, ó. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Galera, o Flamengo tá vivo. Estamos a 8 pontos do líder e falta muito jogo ainda pela frente. Falta 23 rodadas. É muito ponto a serem disputados e o Flamengo tem chance sim, por que não? Eu acredito em você. Vamos melhorar, hein, com a chegada de Vidal. Vamos melhorar com a chegada de Cebolinha. A partir do dia 20, eles podem jogar pelo Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e fui!